Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula. A gente vai dar continuidade ao estudo de cinemática. A gente vai falar agora um pouco sobre a posição em uma trajetória e também sobre função horária. A gente vai falar um pouco também sobre espaço ou posição. Então, o que seria, espaço ou posição? A gente chama de posição ao local ocupado pelo corpo em relação a um dado referencial num dado instante. Então a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um laser. A gente tem aqui uma Ferrari, onde o tempo inicial, onde a gente vai começar a iniciar, a gente sempre considera o tempo inicial, na maioria das vezes, é claro, como zero, né? Até porque o início de um tempo é zero. E aqui a gente tem um tempo final, que é um tempo t, onde embora aqui o cronômetro está marcando 20, mas não necessariamente significa que seria ele. Mas é um tempo t qualquer. A gente considera tudo isso a partir de uma origem. Então digamos aqui que essa Ferrari ela saiu dessa origem, que a gente chama de marco zero, a gente vai já ver sobre isso. E quando ela chegou nessa posição, a gente começou a marcar o tempo. Por isso que é o tempo zero, é onde a gente aperta o início do tempo. E com o passar do tempo, a gente aperta novamente esse cronômetro, então a gente finaliza o tempo que a gente queria marcar. Então a gente tem um tempo t0 igual a zero e um tempo t qualquer. Esse t0 pode ser também um ti de início, assim como esse t pode ser um tf de final, ou esse T0 pode ser um T1 e esse T aqui pode ser um T2. A mesma coisa vale para a posição. A posição é dada pela letra S. Por que não seria um P? É porque é uma coisa mais, como é uma coisa internacional, a gente usa o S de space. Então a gente vai usar a letra S para determinar o espaço ou a posição. E a mesma coisa, o espaço inicial ou a posição inicial é dada pela letra S0, ou também pode ser um SI de inicial ou um S1. Assim como o S, ele vai ser a posição final. Ele também pode ser um SF ou um S2. Então, o espaço-posição ele é um número associado à posição do móvel na trajetória. Ele não diz se o móvel está em movimento ou em repouso, e nem quanto o móvel se deslocou, ou mesmo se foi a favor ou contra a trajetória. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um marco zero. Sempre vai ter um marco zero, um ponto inicial nas trajetórias. Essa trajetória aqui para cá está sendo positivo. Então, se o objeto estiver aqui no ponto B, ele está 10 km positivo nessa trajetória. Se ele estiver para lá, para a esquerda, está menos 10 km no ponto A. Então, essa trajetória, às vezes a gente que decide qual é se para cá é positivo ou para lá, se para lá é negativo ou para cá, por aí vai. Aí isso a gente determina, ou a trajetória ela já vem identificando isso. A única informação concreta dada pela posição S de um móvel é a que distância o móvel se encontra da origem dos espaços naquele instante. A origem dos espaços é sempre, essa origem aqui sempre vai ser S igual a zero. Então, digamos que aqui a gente tem uma placa com quilômetro 37. Tem uma placa quilométrica no quilômetro 37 de uma rodovia. Ela está a 37 km do marco zero dessa rodovia. Então, a gente tem uma rodovia, ela tem um ponto inicial e aqui ela tem uma placa a 37 km desse ponto inicial. Se um veículo está nessa placa, exatamente nessa placa, na rodovia Cândido Portinari, por exemplo, a gente não sabe se ele está indo para lá, ou se ele está vindo para cá, ou se ele está parado. A gente não tem essa informação. A única informação real que a posição S nos dá é, de fato, onde o veículo se encontra naquele exato momento. Então, nesse momento,
No momento que a gente identificou, ele está nessa placa, mas a gente não sabe, mais uma vez, se ele está indo, se ele está vindo, se ele está parado. E essa posição é sempre tomada como referência à origem da trajetória, ou seja, o marco quilométrico 0, S igual a 0. Então a gente também tem um deslocamento escalar, que é dado pelo ΔS. O deslocamento escalar é a variação de posição sofrida por um móvel sobre uma trajetória. Trata-se de uma simples comparação entre a posição final e a posição inicial do móvel em um trajeto qualquer. Então a gente tem aqui no tempo T1, onde a gente tem aqui um tempo T1 igual a 3 segundos. Então a gente considera que a gente começou a marcar bem antes, na hora que ele sai daqui. Então no tempo T1 é onde a gente vai ter como base o tempo T1 igual a 3 segundos. E depois, com o passar do tempo, logo no tempo T2 está dando 6 segundos. Do marco 0 até a posição onde tem o tempo T1, a posição o espaço aqui está dando 4 metros, que é o S1 ou S0. O deslocamento escalar, que é a diferença aqui desse ponto para esse, está dando 5 metros. E se a gente somar tudo isso, que é a posição final, que vai dar bem aqui, está dando 9 metros, porque 5 mais 4 vai dar 9. Esse S2 ele pode ser também uma distância percorrida, a distância final, ou espaço final. Para a gente calcular o deslocamento escalar de um móvel, não nos preocupamos com o trajeto do móvel, ou seja, não nos interessa por onde ele passou. Só nos interessa o lugar onde ele começou, que é a posição inicial, e o lugar onde ele terminou, que é a posição final. A única coisa que interessa para a gente é isso aqui, ó. E esse ponto aqui, deixa eu pegar até A única coisa que nos interessa é isso. Desculpa aí, tá meio torta. E isso aqui, ó. Para a gente calcular o ΔS. A gente só precisa disso. Por quê? Porque a gente é só pegar o S2 menos o S1, a gente vai encontrar esse camarada aqui. Deixa eu só apagar essas coisas. O deslocamento escalar corresponde à diferença entre a posição final e a posição inicial do móvel no intervalo de tempo ou pontos escolhido. Então a gente vai dar por essa fórmula aqui, ó. ΔS, deslocamento escalar, é igual à posição final, o espaço final, menos o espaço inicial. Então tá aqui todas as leituras. Lembrando que esse daqui pode ser um 2, pode ser também um F de final. Se ele for um F, esse aqui pode ser um I. Ou se ele for um 2, aqui pode ser um 1. Remetente à inicial. É importante ressaltar que o deslocamento escalar e a distância percorrida são conceitos diferentes. Enquanto o deslocamento escalar é uma simples comparação entre a posição inicial e a posição final, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Como exemplo, a gente vai deixar para um próximo vídeo, para não ficar tão comprido. Então, até já!